Bom dia, Thaís. Eu sou Letícia, sou a coordenadora da sala. Nós vamos abrir oficialmente às 11 horas, tá? Denominar. Bom dia, Aline, bem-vinda. Eu sou Letícia, coordenadora da sala. Às 11 horas eu abro os trabalhos. Por favor, sinalizem se estão me ouvindo. Oi, Letícia, tudo bom? É a Luiziane, estou no lugar da Aline aqui. Tá Minha bem, apresentação, certo? tá certo. Obrigada. Confirma se está conseguindo compartilhar a tela, por favor. Já vou fazer isso, só um minuto. Consegue sim. Consegue, Letícia. Quando ela for abrir, a gente abre aqui. Já vou abrir. Tá bem, é que então tranquilo, porque se um consegue, todos conseguem. Bom dia, quem é que entrou aí com o sala 18? Não te ouço. Agora ouve? Agora sim. Tudo bem, professora? Eu sou o Gabriel, eu sou aqui do STEM. Eu só entrei para passar o anfitrião para a senhora, tá bom? Tá bem. Obrigada, eu vou Obrigado aí. coordenar a sala. Tá jóia, então. Perfeito, professora. Boa coordenação aí. Tchau, tchau. Muito obrigada. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Eu sou a professora Letícia, eu vou coordenar a sala, nós iniciamos os trabalhos às 11 horas. Ok, bom dia.
Bom dia a todos, então. São 11 horas, nós vamos dar início às apresentações, né? Na sala 18 do 9º Fórum Internacional de Inovação Acadêmica do Consórcio STEM Brasil. Eu sou a professora Letícia Garcia, eu falo de Porto Alegre e nós vamos apresentar nesta sala trabalhos de iniciação científica, né? Nós temos 6 trabalhos dos mais diferentes locais e das mais diferentes linguagens. Eu peço que vocês confirmem no chat se estão todos me ouvindo, né? E a partir disso, então, nós vamos iniciar as apresentações pela ordem que está no site do STEM. Nós temos 10 minutos para cada apresentação, e a ordem que está lá no site, né, é primeiro o trabalho da Gabriele, depois o trabalho da Amanda, depois o da Elisângela, João Marcos, Ademilde, e encerra com o Bruno. A Gabriele já se encontra na sala? Desculpa, professora Letícia, o meu está nessa sala e não falou meu nome, engraçado. Eu falei só o primeiro nome, tá, do autor. Professora, só o primeiro nome do primeiro autor que está na lista. Eu não citei o todos nosso os nomes. também, o nosso também é dessa sala e não foi dito de nenhum autor. O meu também. Vamos O lá. meu também. Sala 18. Estou na sala 18. Isso. Tá? Sala 18. Ah, desculpa, eu estava no horário anterior. Sala 18. Ana Maria, Giane, Edson, Maria Eduarda, Cláudia e Marcela. Sim, aí a Giane, sim, que é do meu trabalho. Tá, certo? beleza. Não, é que eu estava no horário das 9 horas, desculpa. Obrigada. Tá bem. Então, o primeiro trabalho é Vivência na Formação Teórico-Prática em Auriculoterapia para a Prática Médica. A Ana Maria, a César Augusto, Leila, Luziane e Sabrina encontram-se na sala? Oi, professora Letícia. A professora Tudo bem? Luciane, é que ela travou ali o Zoom dela. Deixa ela voltar. Se quiser passar para a segunda apresentação, Tá bem. ela abrir novamente. Tá bem. Giane, Jaqueline, Maria Emília e Patrícia se encontram na sala? Sim, sou eu, a Patrícia, que vou apresentar, tá? Tá bem, então eu vou fazer a abertura, tá? O trabalho a ser apresentado, então, remete a ensino, pesquisa e extensão, abordagem e reflexão da indissociabilidade desses pilares no curso de medicina. Os autores são Giane Martins Garcia, Jaqueline Melo Soares, Maria Emília de Oliveira, Patrícia Gonçalves da Mota. Patrícia Gonçalves da Mota vai fazer a apresentação e nós estamos falando de um trabalho de iniciação científica. 10 minutos, Patrícia, por gentileza, você está com a palavra. Sim. Vê se compartilha aí direitinho, tá? Deu para ver todo mundo? Tranquilo? Bom dia a todos, tá? É com muito prazer que eu venho participar do 9º Fórum do STEM Brasil, né? Com o tema... Mas não está passando. Passou. Ensino, pesquisa e extensão, uma abordagem e reflexão da indissociabilidade desses pilares no curso de medicina. Como a gente sabe, a partir da Constituição, né, do artigo 207 de 98, os eixos ensino, pesquisa e extensão constituem o eixo fundamental das instituições de ensino superior, né? E esses eixos nós temos que tratar agora no contexto da indissociabilidade, ou seja, eles têm que ser tratados de maneira como se fosse um tripé e de maneira
íntegra, ou seja, todos tratados da mesma forma. Todas as instituições de ensino superior, né, devem tratá-los da mesma maneira e aplicar aos acadêmicos, né, fazer uma proposta de ensino para que todos os acadêmicos recebam ensino, pesquisa e extensão. Com isso, contribui para a produção universitária e contemplar o papel social e cultural com a sociedade. Dessa maneira, o objetivo do estudo foi esclarecer aos alunos ingressantes sobre o que é ensino, pesquisa e extensão para maior entendimento desses termos e discutir como ensino, pesquisa e extensão pode ser abordado de modo a contribuir com o ensino à aprendizagem do acadêmico. Aí, nesse caso, como eu sou professora de métodos de ensino, de métodos de estudo e pesquisa 1, em MEP 1, quando os alunos ingressam na disciplina, na medicina, é quando eles estão começando, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi os alunos em 3 grupos, com 4 a 5 integrantes, e apresentei uma situação-problema, como se fosse uma PG, tá? E nessa situação-problema, eu dividi nesses 3 grupos e pedi para eles colocassem o que eles sabiam, o que era ensino, pesquisa e extensão, tá? O que eles sabiam de características, quais eram as atividades de intervenção que caracterizavam um ensino, uma pesquisa, uma extensão, para a gente poder depois debater, tá? Depois disso, depois que cada grupo colocou no quadro, através como se fosse um APG, né, na mesa, eles socializaram as características, o que eles entenderam, o que é cada coisa. E nós fizemos como se fosse um fechamento. Então, nesse fechamento, eles colocaram inicialmente o que cada grupo pensava a respeito do que era ensino, pesquisa e extensão, e depois disso, desse fechamento, eu apresentei o que eram as leis que regem a indissociabilidade da tríade e exemplos de atividades e ações que podem ser ofertadas pela IES, ou seja, em relação a ensino, pesquisa e extensão. O que a gente mais observou em relação a isso foi o quê? Que muitos alunos se depararam com dúvidas, principalmente entre as diferenças das características e passos de que é uma pesquisa e extensão, principalmente das estratégias e de abordagem. Como que eu vou fazer uma pesquisa de campo e como eu vou fazer uma extensão? Então, foi o que eu mais vi que a gente vai ter que fazer, principalmente agora, com a curricularização da extensão, né, do ensino. Então, eu pude explicar mais para os alunos, como que eles poderiam fazer pesquisas de campo, pesquisas para o TCC e como que eles poderiam estar trabalhando em projetos de extensão com apoio à comunidade. Com isso, o que a gente pode concluir? Que o conhecimento pelos alunos das atividades destacadas na TRID contribui para a sociedade do conhecimento e, com isso, eles vão ter uma visão mais humanista, né? E a sociedade do conhecimento ampliará em uma formação continuada, contribuindo tanto para o bem social quanto para o campo profissional, porque eles tinham uma visão eles tinham que ter uma visão mais de pesquisa e não de extensão para um bem para a comunidade. Então, como conclusão desse trabalho, a gente tem que a relação ensino, pesquisa e extensão reside a própria essência do fazer universitário. São elementos que, quando intimamente relacionados,
aumentam de forma concreta a promoção do conhecimento. Assim, a sociedade do conhecimento se ampliará em uma formação continuada e contribuirá tanto para o bem social quanto para o campo profissional. Essas foram as referências que eu me baseei para preparar esse estudo e para preparar todo esse trabalho que eu fiz com esses alunos. Muito obrigada. Obrigada, professora Patrícia, pela sua apresentação. Nós temos aí rapidamente espaço para uma pergunta, né? E depois, no final da sala, se a gente quiser continuar a conversa. Neste momento, uma pergunta, abre o microfone. Alguém quer perguntar algo à professora Patrícia? Tá certo, então. Obrigada, professora Patrícia. Obrigada. Né? Fica aberto aqui o espaço para a gente conversar depois. Acho bem interessante, porque todos os trabalhos têm essa temática, né? Então, acho que depois, no final, a gente pode dar uma conversadinha sobre. O próximo trabalho, Edson Menezes, Mônica de Almeida e Kênia Gramilli, monitoria na disciplina de métodos de estudo e pesquisa, um relato de experiência. Bom dia. Estão me ouvindo? Então, Bom dia, Mônica. A Luiziane voltou, não, mas eu posso que era o apresentar primeiro trabalho. isso que deu problema. Eu fico com o Tá, final. não, mas aí a gente coloca no próximo, tá? Quando tu tiver 100%, tu dá um ok ali no chat que eu te recoloco, tá bem? Certo, Já está ok. já está ok. Tá, te coloco no próximo, então. Mônica? Tá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá dando para visualizar? Joia. Bom dia a todos. Só não está no modelo de apresentação, Mônica. Está Peraí, no PowerPoint. tá no Do jeito que PowerPoint, né? do jeito que está aí, coloca para apresentar. Aí você minimiza. Quando você for compartilhar de novo sua tela, já vai estar na apresentação. Deixa eu sair então aqui, tá? Deixa eu abrir aqui novamente. Beleza, então, o Oi? trabalho Tá agora... dando? O Joia. trabalho agora, então, monitoria na disciplina de métodos de estudo e pesquisa, um relato de experiência de Kênia Gramilli Silva Meira, Mônica Almeida Lima Aves e Edson Silva Filho. Quem vai apresentar é a Mônica Lima. Com a palavra, então, 10 minutos. Bom dia a todos. Eu sou professora da disciplina MEP 1, né, Métodos de Estudo e Pesquisa 1, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, assim como a professora Kênia Gramilli, que também é autora. E Edson Silva Filho, ele é aluno, ele é monitor da disciplina e ele fez esse relato de experiência enquanto monitor, né? Então, vamos lá. A gente precisa falar um pouquinho sobre a importância do relato de experiência para os alunos de graduação, né? Então, começando falando que o relato de experiência, ele é um tipo de texto acadêmico, onde o autor, ele descreve, ele reflete sobre uma experiência ou uma vivência, né? Profissional, acadêmica, seja ela exitosa ou não. Então, justamente para que haja um debate, uma discussão, porque o objetivo do relato é esse, né? Que o autor ele possa contribuir com a discussão, a troca ou a proposição de ideias na sua área de atuação. Então, para os alunos de graduação, o relato de experiência termina sendo uma ferramenta fundamental para essa formação acadêmica e profissional e facilita a reflexão e a descrição das vivências, das percepções, dos desafios enfrentados, inclusive da interação entre o monitor da disciplina e os alunos da graduação, né? E termina servindo como uma fonte de informação
já que durante o processo de ensino, né, na monitoria, termina acontecendo também um reforço do aprendizado desse aluno monitor. A monitoria, ela contribui para o desenvolvimento também da escrita e da comunicação oral e não oral, né, do participante e do monitor. E aí o aluno, além de abranger seus conhecimentos e network, ele termina também tendo um disparo aí, né, para uma opção na inserção na área acadêmica. Vou passar aqui. Então, o objetivo do trabalho foi relatar a experiência de um monitor na disciplina MEP, né, 2, que é Métodos de Estudo e Pesquisa 2. E, enquanto metodologia, né, traz-se o relato de experiência, então, trata-se de um relato de experiência de monitoria da disciplina Métodos de Estudo e Pesquisa 2, da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, AFIA. A experiência, ela ocorreu nas dependências da faculdade durante 4 meses, entre o período de agosto até novembro de 2022, e foi uma monitoria pioneira, que antes não existia, foi o início dessa monitoria nessa disciplina, e os alunos que participavam eram alunos do segundo período de medicina. Enquanto resultados e discussões, né, isso aqui é uma fala, é um relato do monitor, mas que eu estou representando enquanto docente, né, docente orientadora. A disciplina de MEP 2, ela aborda conteúdos relacionados à metodologia da pesquisa, à bioestatística e à epidemiologia. Então, são pontos que, às vezes, os alunos da graduação, eles deixam meio que aquém da necessidade, né? Eles não consideram de tão importância assim a questão da bioestatística. Por que a gente tem que aprender bioestatística? Por que a gente vai fazer pesquisa se eu não quero ser pesquisador? Então, existe essa fala muito grande e a gente precisa conscientizar e mobilizar esses alunos sobre essa importância, né? Então, a experiência do monitor na monitoria, ela conseguiu despertar essa necessidade da mobilização e da sensibilização dos alunos, né? E essa necessidade de estímulo constante, né? Além disso, o monitor, ele trouxe essa questão do despertar no mesmo, da escolha da área de interesse a ser seguida ao se graduar. E aí ele relata que essa vivência acadêmica proporcionou uma compreensão mais aprofundada sobre a área acadêmica, né? Tendo em vista que a disciplina ela serve para os alunos se tornarem profissionais mais qualificados, porque trabalha muita pesquisa científica, né, abordando esses temas de epidemiologia em saúde, bioestatística, metodologia da pesquisa, e enfoca, inclusive, a questão da criticidade na escolha de informações e a busca por evidências científicas. Isso é um ponto-chave na escolha de uma conduta clínica, né, de saber ser crítico, onde buscar as informações e analisar essas informações, buscando sempre evidência científica. Por meio do conhecimento científico, né, dos desenhos de estudos que são trabalhados em MEP2 e da análise estatística, aprende-se também na disciplina como ler e interpretar artigos científicos e decidir as condutas que serão adotadas na prática clínica, né, sempre tendo um embasamento científico. E, por fim, destaca-se que o profissional médico, ele também pode atuar como professor e seguir a carreira acadêmica, e traz-se também a dificuldade dos profissionais médicos para a docência, né? Que envolve aí, geralmente, a falta de vivência durante a graduação e a inexperiência com métodos de ensino adequado para atender as necessidades dos alunos, abordando também a questão da metodologia ativa. E a conclusão do relato é que a experiência de monitoria na disciplina de Métodos de Estudo e Pesquisa 2, ela foi muito proveitosa para o aluno, monitor, nos aspectos sociais, de comunicação verbal e não verbal, e na formação profissional, né? Então, a situação de estar de frente a outros alunos e ter que passar aquela informação, o seu conhecimento, né? E engajar esses alunos todos na questão da participação da monitoria, e o incentivo dos professores durante o processo foi fundamental para uma experiência que conseguisse ser inclusiva e colaborativa. Aqui estão algumas referências utilizadas no relato de experiência e obrigada. Obrigada, então, professora Mônica. Nós temos ainda aí um tempo para uma pergunta, né? Acho bem pertinente, né, da minha parte, trazer essa experiência
do aluno para o STEM, né? Eu participo deste fórum desde o segundo, né? E eu tenho visto nesta edição, de uma forma bem pertinente, trazer a experiência do aluno, acho isso bem importante, né? E desta forma, assim, que eu coloco a relevância desses trabalhos, né? Que é o aluno aí em primeira pessoa falando, acho bem importante, né? Gostei muito da tua fala, eu estou aqui representando o aluno, acho isso muito legal, assim, muito legal mesmo. E aí eu abro, Professora então... Letícia, deixa eu tirar até uma dúvida, então, porque como era um relato de experiência do aluno e as professoras orientaram a construção desse relato, né, e participaram de toda a vivência dele na monitoria, a gente ficou sem saber se ele poderia fazer essa apresentação. Poderia, Enquanto sem autor, dúvida. ou se só seria o docente. Poderia Não, também, né? poderia, sem dúvida. A autoria é dos três, né? Eu acho que isso bem legal, assim, registrar que institucionalmente isso esteja provido, né? Que o aluno tenha o mesmo status de autoria que os professores, isso é muito legal, né? Isso Joia. deve ser uma política institucional de vocês, não sei, né? Mas eu penso que isso é uma coisa muito legal, assim, que promove bastante e que é aquela história, né? Nós temos que criar novos pesquisadores sempre, né? Então, isso é muito interessante. Já vai recheando o Lattes dos alunos, isso é muito legal. A fala dele foi muito boa nisso, né? Que foi o despertar para o profissionalismo acadêmico após, né? Então, ele tem interesse na vivência acadêmica depois da monitoria. Então, foi algo bem legal. Mais alguém quer fazer alguma colocação? A palavra está aberta. Certo? A gente agradece, então, né, a professora. E nós vamos, então, voltar para a apresentação da professora Ana, César, Leila, Luiziane e Sabrina, isso? Isso. Bom dia. Tudo certo? Então tá, vou apresentar. Agora sim. Só um pouquinho. O trabalho agora, então, é vivência da formação teórico-prática em auriculoterapia para a prática médica, né? O trabalho é da Ana Maria Martins Diniz, César Augusto Freitas, Sabrina Braz, Leila Cartacho e Luiziane Silva. Quem vai apresentar o trabalho é Luiziane. Isso, meu nome é Luiziane. Você está com a palavra, então. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Luiziane, eu e o professor César, nós somos os professores orientadores desse trabalho, e Leila, Sabrina e Ana foram as alunas do projeto de pesquisa e extensão que nós tínhamos o ano passado, que era um projeto de práticas integrativas e complementares voltado para a saúde mental. E dentro desse projeto, nós fizemos um curso, 2 cursos na realidade, um de auriculoterapia e outro de ventosas. Então, o nosso trabalho de hoje é a formação teórico-prática da auriculoterapia para a formação médica. Eita, Jesus. Estou tentando, eu estou com auxílio técnico aqui, porque o computador está... Foi. Então, por que essa temática? A gente sabe que no SUS já temos 29 práticas integrativas e complementares que são autorizadas para serem feitas. E a auriculoterapia, ela se destaca como uma importante ferramenta terapêutica nesse conjunto de práticas, né? É uma prática que tem um custo relativamente baixo, que pode ser feito em vários locais, não requer grandes equipamentos, e ela pode ser feita isolada ou associada a outra técnica. Lembrando que é uma prática integrativa complementar, ela não vai substituir alguns tratamentos, certo? E as terapias complementares, elas vieram para ajudar no controle da dor, diminuir o risco e fazer técnicas menos invasivas. Aqui, aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, a gente busca ter essa integração, sabe, entre as práticas integrativas e a medicina tradicional. Então, o objetivo do nosso trabalho foi descrever como é que a gente fez esse curso.
descrever a vivência da implantação, que foi a primeira vez que teve esse curso aqui de auriculoterapia. E como era um projeto piloto, ele foi voltado aos alunos que já faziam parte da pesquisa e da extensão do projeto, para depois fazer um curso maior para outros alunos e torná-los multiplicadores dessa prática, certo? Então, como é que foi feito esse curso? Foram 6 encontros teórico-práticos, onde, como docentes, a gente tinha o professor César, que tem formação em medicina tradicional chinesa e é médico de família psiquiatra. Eu, que também sou docente da faculdade, tenho experiência tanto em ventosa terapia quanto formação em auriculoterapia, e a professora Vina, também aqui do grupo, que ela veio para agregar, né, que ela tem bastante conhecimento, formação e prática na auriculoterapia também. O público foram os 10 alunos entre pesquisa e extensão do nosso projeto, e a dinâmica, as 3 primeiras aulas, 4 encontros foram feitos com toda a história, trazendo tudo o que aconteceu, os protocolos, compartilhando a história da medicina chinesa, da escola francesa, que dentro da auriculoterapia nós temos essas 2 escolas, e depois começou com discussão de casos e a prática supervisionada sempre pelos 3 docentes entre os alunos, certo? E aí, como é que aconteceu? A gente fez todo o resgate histórico, conheceu melhor a topografia auricular, discutiu as variações anatômicas que tem, como é que pode ser feito, viu os principais protocolos, lembrando que eram os principais protocolos, mas que não é uma coisa engessada, porque cada pessoa é única e pode ser que naquela pessoa que está com algum problema que a gente escolha fazer auriculoterapia, a gente não aborde exatamente aquele protocolo, tem sempre alguma variação, né? Depois, antes de fazer as práticas, nós também, cada aluno teve o seu kit de auriculoterapia, nós montamos as placas com sementes e explicamos tudo como montar para que ele já pudesse sair ao final do curso como um multiplicador de fato da prática. Sabe-se que já tem as placas, o como fazer, tudo, mas já pronto quando a gente compra da internet, mas a ideia foi mostrar desde o início, mesmo que você esteja num lugar muito distante, como você pode realizar a auriculoterapia. E aqui, durante os slides, a gente tem algumas fotos ilustrando como é que foram feitas as práticas, né? A formação foi concluída após 2 módulos, com a prática de fato entre os alunos, para que tivesse maior entendimento do conteúdo. Aqui são as evidências, desde o primeiro encontro a gente já forneceu um mapa auricular, e que era todo plastificado, que eles podiam marcar e depois apagar, pensar num protocolo, fazer a sua variação. Tem a foto dos alunos, um fazendo no outro, explicando, e foi extremamente interessante, porque um dos alunos que era bem resistente, ele disse, não, eu vou fazer porque eu estou no curso, vou aproveitar a oportunidade. Ele, depois que ele saiu, assim, alguém me empresta, ele não tinha nem a placa, alguém me empresta uma placa, porque minha irmã vai fazer Enem e eu acho que eu vou aplicar nela antes do Enem, né? Que ela está muito ansiosa. E aí, como conclusão, a gente chega que a prática desenvolvida proporcionou uma experiência para os discentes e para nós, como docentes também, de aprender algo diferente daquilo que está previsto no currículo, de fato, sobre práticas integrativas como um procedimento econômico de ampla aplicação e a implantação do curso de auriculoterapia como parte do nosso projeto de pesquisa e projeto de extensão aqui dentro das ciências médicas em João Pessoa, demonstrou que foi importante para melhor prática dos profissionais de saúde, vendo aquela pessoa que está ali na sua frente, não só como uma patologia, mas como pode ter algum recurso a mais que ela pode contar. Aqui algumas referências que a gente usou, e o meu agradecimento a todos aqui presentes pela oportunidade de poder
falar um pouco do nosso projeto e dos cursos, e também a Eveline, que me ajudou aqui, que deu pane em 3 computadores para eu conseguir apresentar. É sempre assim, Luciane, eu sou da área de computação, então eu posso falar com propriedade, né? Isso sempre acontece. Não é um privilégio. Eu digo assim, meu Deus, para onde é que eu vou agora? Isso sempre acontece, tá? A gente tem um tempo agora, então, para algum questionamento. Posso deixar aberto? Certo? Agradeço, então, a vocês, né, pelo compartilhamento, né? E a gente passa, então, para a próxima apresentação, que é a relevância do ensino prático ao ensino científico em monitorias, um relato de experiência. Maria Eduarda, Mônica e Thaísa, está tudo pronto aí para vocês? Sou eu novamente. Tá certo, É Mônica. porque foram 2 relatos de experiência, um da disciplina de MEP 2, que eu já apresentei, e agora é de MEP 1. Só que a outra professora que compartilha comigo, ela estaria para a gente dividir, né? Para pelo menos ficar carinhas diferentes, mas ela não pôde estar aqui, aí eu vou fazer a apresentação novamente, ok? Tá bem, obrigada, Mônica. Pode compartilhar a tua apresentação para eu abrir. O trabalho, então, agora é a relevância do incentivo prático ao ensino científico nas monitorias, um relato de experiência. Os autores são Mônica Almeida Lima Álvares, Maria Eduarda Italiano, Thaísa Rafaela Tavares, com a palavra a professora Mônica. Obrigada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a monitoria novamente, né? Então, a monitoria acadêmica, ela traz essa oportunidade ímpar, né, para os alunos de aprender a partir do ensino e da partilha dos seus conhecimentos de forma coletiva. E essa prática, ela constitui em um verdadeiro ensaio para a experiência docente, né? É assim que eles percebem essa situação e faz com que os alunos monitores eles possam utilizar as suas habilidades para o crescimento pessoal e para a concretização do processo ensino-aprendizagem, né? O ponto-chave aqui é justamente trazer a questão da importância das atividades práticas, né? Do incentivo de atividades práticas para a monitoria nas disciplinas. E aí, por meio de metodologias ativas de aprendizagem, é possível promover uma educação muito mais crítica, muito mais reflexiva, coletiva e potencialmente instigante para esses alunos na monitoria e para quem está participando. Esse relato, né, ele se refere à experiência da primeira monitoria em métodos de estudo e pesquisa do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, AFIA, e releva-se importante nessa apresentação para a descrição das atividades práticas diversificadas que podem agregar na propagação e no incentivo de novas experiências, né, disruptivas educacionais. Então, o objetivo do trabalho foi relatar e demonstrar a experiência de uma monitoria recém-inaugurada, né, de uma disciplina desafiadora, principalmente no que tange ao incentivo à afinidade pelas metodologias científicas, por meio de atividades em que a prática se sobressai à exposição de conteúdos. Trata-se, portanto, de um relato de experiência, novamente, né, das monitoras da disciplina de métodos de estudo e pesquisa 1. A experiência da monitoria ocorreu no período de agosto a novembro de 2022, com a turma do primeiro período de medicina. E aí, considerando os objetivos das monitorias acadêmicas, né, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, a disciplina de MEP 1, ela teve essa inauguração de monitoria, né, em 2022, e a partir dessa situação, percebeu-se que a procura, vamos dizer assim, a busca, né, na primeira semana da monitoria, ela não foi tão importante, né? Porque aí a gente percebeu que, após a divulgação da monitoria, não houve nenhum aluno interessado nas reuniões semanais que eram acordadas, né, como estratégia de enviar os conteúdos trabalhados.
E aí, a partir disso, as monitoras elas perceberam essa necessidade de mudança, de alteração de estratégia, e aí elas decidiram semanalmente, né, enviar via WhatsApp, e aí com uma certa antecedência da aula, pelo menos 4 dias antes da aula, ao representante de turma do primeiro período uma lista editável utilizando o Google Docs, né? E aí nesse documento eram colocados os horários dedicados à atividade, a localização, porque a gente também teve momentos da monitoria presencial ou o link, né? Que aí, caso os alunos necessitassem que a monitoria fosse online, ela também poderia acontecer em algumas situações, e acrescentava-se o conteúdo a ser ministrado naquela semana e uma lista de interesse, ou seja, para que os alunos que fossem participar da monitoria, eles colocassem ali o que é que eles achavam interessante ser abordado diante de cada conteúdo a ser ministrado, né? E aí, nas seguintes monitorias, a partir dessa mudança de estratégia, percebeu-se o preenchimento realmente da sala, né? E aí os conteúdos eles foram sendo ministrados. Como resultados de discussão, a gente percebe que as atividades de monitoria acadêmica, elas são componentes muito importantes do ensino superior, né? É insuficiente relacionar os benefícios dessa prática para uma busca de melhores notas, né? Então, assim, não é só buscar melhores notas nos exames das instituições, mas sim apreciar aquilo de uma forma muito mais afortunada, né? E incentivar esses alunos à busca. E aí a gente corrobora essa situação com a teoria de Learning Pyramid, né? Do médico psiquiatra William Glasser, que mostra que 95% da aquisição do conhecimento concreto é dada quando se explica aos outros, né? Em contrapartida, apenas 50% da aquisição é ao escutar e ao ouvir conteúdos ministrados. Então, por isso a importância da prática, do incentivo da prática, tanto para os monitores, porque eles estarão trabalhando nessa demonstração, na partilha, no conhecimento, né, na explicação para o outro, quanto o envolvimento dos alunos que estão assistindo a monitoria enquanto conhecedores e participantes daquela situação. Há uma necessidade de ratificar a postura crítica em sala de aula, né, o que também é visto nas monitorias acadêmicas, a gente preza muito por isso, e a importância do uso das tecnologias digitais, que foi algo assim, que a gente percebeu que estimulou muito a participação dos alunos, né? Então, as 3 monitoras da disciplina, elas têm afinidades diferentes em tecnologias digitais, e aí elas conseguiram utilizar diversas estratégias, como criação de mapa mental e conceitual com o uso do PowerPoint, apresentação de slide interativo do Canva, com GIFs e com QR Codes, a questão do uso do próprio data show com perguntas pessoais norteadoras sobre a importância do interesse científico e a posterior discussão em pequenos grupos, né? A utilização coletiva de plataformas de base de dados, a fim de diversificar e estimular a pesquisa bibliográfica, a seleção de trabalhos científicos, entender como fazer definição de quales, né? Avaliação de quales, busca de descritores, e até a questão das normas trabalhadas de ABNT e Vancouver, que é um terror dos alunos quando trazem todas aquelas normas, mas que trabalhando de forma, né, digital, com essas estratégias digitais, foi possível perceber uma boa interação e uma relação mais íntima entre monitores e participantes. E aí, como conclusão, né, como conclusões, as monitoras elas trazem, né, que os resultados corroboram para consciência de que a iniciação à docência relatada é uma experiência curricular que induz a formação de competências universitárias essenciais no âmbito da criticidade, da autonomia estudantil, do desenvolvimento didático e aprofundamento teórico, geradas pelo processo de ensino-aprendizagem, além dos benefícios incrementados na formação dos monitores. A monitoria ela favorece também a comunidade estudantil completa, né, no seu ambiente universitário, com estímulo ao bom convívio e a proatividade entre os colegas de curso nesse desenvolvimento acadêmico coletivo. E puxando para a disciplina, né, o estudo das metodologias de pesquisa na prática ativa, ela permite que os alunos consigam sentir interesse pela proposta da monitoria e da cadeira ministrada, auxiliando-os, assim, a desenvolver a capacidade precoce de interpretação, análise e construção do saber científico, já que isso é visto no primeiro período do curso de medicina, e, em geral, a habilidade que efetivamente corrobora para a integridade dos conhecimentos médicos a partir da medicina baseada em evidências, que é algo que a gente prega desde o primeiro período.
né, a base da prática clínica, que será posteriormente vivenciado pelos alunos de graduação em nutrição. Então, fica a importância de buscar a questão prática, né, o incentivo da prática, junto com esse ensino científico, não só durante as aulas, mas nas monitorias, para que esse estímulo ele seja constante. Aqui são algumas referências usadas para a construção do relato, e obrigada. Obrigada, então, professora Mônica, né? Nós temos aí um espaço para questionamentos e aproveitando para dizer que eu coloquei no chat o link para a lista de frequência, tá? É fundamental que vocês preencham a lista de frequência para receber o certificado tanto de participação quanto de apresentador, que é diferente, né? É importante ressaltar que entra 2 vezes no Lattes, né? Entra a publicação com o ISSN e entra a participação como apresentador. Então, tem que preencher lá para receber as 2 coisas, tá? Então, acessem o link e preencham, por gentileza. Eu abro o microfone, se alguém quiser fazer algum comentário. Nós vamos, então, para o 5º trabalho, iniciação científica como apoio para projetos de desenvolvimento. A Cláudia, o José Carlos e a Maria Cristina. Está tudo certo aí para vocês? Sim, está tudo certo. Bom dia a todas. Muito obrigado, Letícia. Vou compartilhar aqui o trabalho com vocês. Só me dê uma indicação que já estão vendo na tela. Vou abrir, então. Dando continuidade aos trabalhos, né? Nós vamos trabalhar agora o trabalho Iniciação Científica como apoio para projetos de desenvolvimento de aprendizagem, pesquisa, desenvolvimento e construção de uma materioteca, né? Este trabalho tem os autores Cláudia Alencar Alquezar Faca, José Carlos Carreira, Maria Cristina Gonçalves, e será apresentado por José Carlos Carreira. Você está com a palavra. Ok, obrigado. Bom, é importante dizer, então, que esse é um trabalho realizado no curso de Design do Instituto Mauá de Tecnologia, aqui em São Caetano, né, o ABC Paulista, aqui no estado de São Paulo. Esses somos nós, os pesquisadores desse tema específico, né? Como já foi falado, a professora Cláudia, a professora Márcia e eu. Nós formamos um grupo de pesquisa em design. O design é um campo muito prático, onde as pesquisas são, em sua grande maioria, projetos, e é um esforço grande para nós dessa área de design, não só na instituição da Mauá, como em várias outras. É um pouco difícil a gente conseguir fazer com que o aluno seja um pesquisador num campo tão prático como o design. Então, nós temos esse grupo formado por alguns professores, incluindo nós 3 que estamos aqui, e a gente procura trabalhar essas linhas de pesquisa: design e processo para a cultura e inovação, design e experiência. E o grande objetivo é gerar pesquisas no campo do design. O nosso tema, então, para esse, para o nosso caso aqui hoje, é a iniciação científica, um componente curricular muito forte, né? A iniciação científica como apoio para projetos de desenvolvimento de aprendizagem, pesquisa, desenvolvimento e construção de uma materioteca. Então, a gente, na verdade, é assim, nós temos vários projetos de pesquisas dentro do Instituto Mauá de Tecnologia. Esses projetos de pesquisas, às vezes a gente consegue um fomento junto à FAPESP, que é o órgão que financia alguns projetos de pesquisa, às vezes não, a própria Mauá, né, a nossa faculdade, que ela consegue apoiar esses projetos. E quando a gente tem um projeto assim, a gente mobiliza esses grupos de professores pesquisadores, e assim vai. O que a gente está fazendo de diferente aqui é a gente conectar a iniciação científica a esses projetos. Então, no caso, a gente tem um projeto que está ainda em aprovação, que é a construção de uma materioteca.
Uma materioteca é uma biblioteca de materiais. Então, não só para o curso de design, mas também para os cursos de engenharia, que é o forte do Instituto Mauá de Tecnologia, é importante que o aluno, no processo de aprendizagem dele, de design e de engenharia, que ele conheça os materiais fisicamente, que ele tenha uma biblioteca de materiais, que ele possa pegar um material plástico, um material metálico, um compósito, e principalmente os novos materiais. Eu estou falando aqui de biomateriais, que são materiais que são extraídos de componentes naturais da natureza e são regeneráveis facilmente. Então, é um objeto nosso de estudo também. Muito bem. Então, qual foi o nosso objetivo? Nosso objetivo foi introduzir o aluno já nesse projeto como iniciação científica. Então, por que a gente quis fazer isso? Primeiro, preparar o jovem pesquisador para esses grandes desafios, como, por exemplo, melhorar a aprendizagem através de uma materioteca, já fazer com que ele pense em iniciação científica como uma experiência de aprendizagem com mais propósito. O que acontece, eu não sei se outras instituições, mas o aluno, ele não se imagina um pesquisador, ele já quer ser logo trabalhar, fazer estágio. O estágio é uma concorrência muito forte para a iniciação científica, porque na iniciação científica ele tem que se dedicar horas ali, né? E ele recebe uma bolsa por isso. Então, ele não faz o estágio. Então, o estágio é um concorrente nosso. Então, muitos, a grande maioria, prefere ir para o estágio. O que a gente está fazendo? A gente está mostrando um projeto grande que vai refletir no currículo dele, vai refletir no portfólio dele, e ele participa disso através de uma iniciação científica, onde ele vai ser um pesquisador, ele vai seguir toda a metodologia de trabalho científico e vai agregar ao projeto e a ele. E com isso, a gente incentiva também a pesquisa em equipe. Por quê? Quando a gente tem um projeto, a gente chama vários alunos que estejam interessados em iniciação científica e cada um pega um pedaço desse projeto. Então, eles trabalham também em iniciação científica em equipe, né? Um ajudando o outro. Como que a gente faz isso? Então, a gente integra as iniciações científicas do campo de design embaixo de um guarda-chuva, que é um projeto de pesquisa. As 3 iniciações científicas que nós temos primeira, classificação e estudo de técnicas de grupo de materiais para a montagem de uma materioteca. Então, quais materiais eu vou escolher para fazer essa biblioteca? Como que eu vou catalogar? Baseado em quê? Em propriedades físicas, em tamanho, em formas. Então, esse é um trabalho que já está sendo desenvolvido. Segundo, mapeamento e levantamento de todo o estado da arte, das bibliotecas e materiais existentes no Brasil e no mundo. Então, nós no Brasil temos algumas, no mundo temos mais. Algumas são focadas em novos materiais, sustentabilidade, em design, outras nem tanto. Muitas são focadas em arquitetura, por exemplo. Então, a gente está mapeando isso para que o aluno entenda o que é uma materioteca e qual é o viés que ela pode tomar. E, por fim, a questão da estética e análise perceptiva dos materiais. Então, às vezes, a gente tem um material que é muito sustentável, ele é orgânico, mas ele traz uma qualidade áspera, alguma qualidade que não traz a estética para o projeto de design. Então, isso também tem que ser avaliado, e são 3 iniciações científicas que são integradas dentro desse projeto. Os alunos trabalham em conjunto. Além disso, a gente trabalha uma metodologia que nós chamamos de design thinking, ou uma forma de pensar como design, que basicamente fazemos uma imersão no problema. Então, eles vão fazer pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo sobre materiais e materioteca. Aí eles partem para um processo de ideação, que existem metodologias dentro do design para que isso aconteça, onde eles levantam soluções possíveis para a definição de quais materiais vão ser classificados e como vão ser classificados, além da questão da sensorialidade das amostras, e, por fim, eles vão fazer uma experimentação. Eles vão colher esses materiais, eles vão montar um catálogo, primeiro um catálogo ainda eletrônico, e vão ter essa entrega para nós. E, por fim, o que é isso? Então, é uma iniciação científica integrada, que promove
O que está aqui em preto com fundo branco é aquilo que as iniciações científicas já nos traz. Desenvolvimento da habilidade de pesquisa, aprendizagem sobre metodologia científica, aprofundamento em uma área de conhecimento. E a gente está trazendo aqui em vermelho as conclusões que a gente está tendo de ganho com esse procedimento. Maior propósito do aluno, sabendo que ele pode fazer parte de um projeto maior. Integração com outras iniciações científicas. Pesquisa em equipe. E mais oportunidade de participar de produção científica, porque eles já estão trabalhando em artigos que vão... Eu não sabia que um aluno poderia assinar junto com a gente aqui, senão a gente já colocaria esses 3 alunos dentro desse artigo, foi uma pena, mas não vai faltar oportunidade. Então, enfim, é isso que a gente queria trazer. Obrigado, e aproveitando esse fundo aqui, ele é um couro feito de cogumelo, tão resistente quanto um couro normal, e já está sendo muito utilizado em design de moda. Então, é mais ou menos isso que a gente quer pesquisar aqui. Muito obrigado. Obrigada, professora. A gente abre, então, a palavra, né? E eu já vou levar para a organização do evento essa questão, né, de colocar no edital de forma bem clara que não existe uma hierarquização de coautoria, né, neste evento. E o grande objetivo do fórum, do STEM, sempre foi, desde o começo, o protagonismo do aluno, né? Lembrando que o consórcio iniciou como um consórcio de metodologias ativas para promover o protagonismo do aluno e evoluiu para o que nós temos hoje, né? Um grande fórum de inovação, e não se promove a inovação sem o protagonismo de todos. Aí a gente percebe, enquanto prática docente, que abrir um espaço para as ideias dos alunos, às vezes, é o que gera inovação. Eu estou bem contente, assim, em estar nessa sala, onde aparece muito o protagonismo do aluno. Nós vamos, então, para o 6º trabalho, Inovação e Metodologia de Comunicação no Programa Institucional de Iniciação Científica. Marcela, Paula e Thaís, tudo em ordem aí? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo certo. Tudo. Compartilha para eu poder abrir o seu trabalho. Bom dia, então, novamente. Agora, o último trabalho desta sala do fórum, nesta manhã, Inovação em Metodologia de Comunicação no Programa Institucional de Iniciação Científica, PIC 360. Paula Juliana Ferreira Albero, Marcela Bortoni Favero e Thaís Cauane da Silva Pinto. Quem vai apresentar o trabalho é a Marcela. Tu estás com a palavra, Marcela. Perfeito. Bom, muito obrigada, né? Eu e a professora Paula e a Thaís, né, que é a nossa auxiliar, nós compomos aqui na instituição o grupo que cuida, né, da formalização da pesquisa aqui no Centro Universitário Cidade Verde. Então, o nosso relato de experiência, ele está muito em relação ao processo, né? É um pouco diferente dos outros autores, porque a nossa grande inovação está em relação a pensar melhor o processo para que a gente consiga ter uma maior efetividade quanto à iniciação científica, né? E aí, por que inovação, né? Porque a ideia é facilitar e aumentar, assim, o engajamento do aluno, né? Então, a gente difere, né, ali, teoricamente, a inovação de criatividade e inovação de invenção, né, porque realmente a gente está pensando no resultado do processo. Então, aqui a gente traz uma inovação de procedimento com a ideia de que realmente aquilo vai ter um resultado mais efetivo ao final. E a gente tem, né, essa grande dificuldade de inovar dentro da instituição de ensino, aí acho que é um cenário que nós encontramos aqui com todos os membros, né, por ser normalmente instituições tradicionais, que estão, depois da pandemia ficou um pouco mais fácil, né, se apropriando dessas tecnologias, mas ainda tem muita discussão do que a gente pode automatizar e o que a gente não pode automatizar, né.
Então, a gente sempre, desde 2014, já trabalhamos em iniciação científica na instituição, e ali em 2018, quando a gente entra efetivamente no EAD, a gente começa a se questionar, né, como é que a gente consegue levar a iniciação científica para o ensino à distância. Né? No ensino à distância, a gente tem um cenário diferente do presencial, primeiro por esse distanciamento físico, né? Então a iniciação científica, ela tinha na nossa instituição essa característica de ser o aluno que conheceu o professor numa disciplina, teve uma maior aproximação desse professor metodologicamente, quanto também a partir da linha de pesquisa, né? E no EAD a gente já tem esse distanciamento, não tem essa proximidade aí para facilitar a construção dos projetos. E também um grande volume de alunos, né? Se no presencial o professor está ali com 50 alunos numa sala, no EAD ele se depara com turmas ali de 300, 400 alunos. Como é que ele consegue gerenciar isso tudo? E aí a nossa resposta para isso foi buscar automatizar o que dá para ser automatizado, é claro, né? Então, a gente entende a importância da iniciação científica, né? E por isso que a gente fez tanta questão de trabalhar isso a nível EAD, porque ela é a porta de entrada para a pesquisa, mas mais que isso, é um processo, é um projeto que facilita com que o aluno desenvolva, né, entre habilidades de comunicação, argumentação, pensamento crítico, né? Então, essa ideia de valorizar a iniciação científica fez com que a gente pensasse esse nosso sistema, né? Então, nós desenvolvemos um sistema que chama PIC 360, 360 por ter esse olhar global, né, em todos os atores envolvidos, que é um sistema que facilita, né, para nós, como gestores, gerenciar a quantidade de projetos que nós temos hoje, os editais, os diversos editais correndo, né, mas ao professor facilita a gestão do projeto em si, né? Então, desde atribuição de tarefas, acompanhamento, recebimento de arquivos. Então, hoje a gente tem tudo isso sistematizado num software, ao invés de estar isso todo pulverizado nos e-mails, né? Então, como metodologia, né, ele foi pensado como um sistema de gestão de projetos. Então, quem aí conhece a metodologia de gestão de projetos, funciona da mesma maneira. Definimos aí os checkpoints, né, fundamentais, né, entrega da introdução, entrega da metodologia, e dentro desses momentos o professor consegue fazer interação dentro do próprio sistema, o aluno recebeu feedback, e mais que isso, né, a gente como gestores acompanhar esse processo, porque em algumas vezes aparece um aluno questionando, não tive meu feedback, meu professor desapareceu, né? A gente sabe semana de provas, em alguns momentos os professores ficam mais sobrecarregados, e a gente consegue entrar ali e entender quando que o aluno enviou, para dar olha, calma, né? Você acabou de enviar, vai levar um tal prazo para você ter a devolutiva, antes de cobrar o professor, que às vezes está dentro do prazo, mas a gente lida aí com diversos alunos, às vezes um mais ansioso, um mais calmo, então isso nos permite ter uma carga mais tranquila, né, de gestão. E aí os resultados, né, a gente já está rodando com esse sistema faz 2 anos, né, hoje, esse ano efetivamente 100% dentro do sistema, é um sistema novo, uma migração, então o professor que está acompanhado a fazer tudo ali pelo e-mail dele, está migrando, né, está se acostumando, conhecendo o sistema, e a gente consegue gerenciar diferentes editais, o que para a gente ficou muito mais interessante. Hoje a gente roda na instituição edital com bolsa, edital sem bolsa, bolsa para o EAD, bolsa para o presencial, linha de pesquisa específica. Então, aqui eu consigo ter esse desmembramento e facilitar aí o nosso trabalho. Mais ou menos, a gente printou uma tela só, até porque o tamanho do arquivo que a gente podia submeter é pequeno, mas a gente criou ali as segmentações. Quem trabalha, por exemplo, com ENAD, quem trabalha com outros softwares que categoriza alguns processos, a gente se inspirou neles para criar aí o que foi para nós o PIC 360. Então, era isso, né, que a gente queria apresentar e compartilhar, foi um software de desenvolvimento interno, né, então envolvendo aí a nossa equipe que pensa pesquisa, mas a nossa equipe que pensa tecnologia, e facilitou e deu muito certo aí a nível de EAD, principalmente. Muito obrigada, professora. Obrigada, Marcela. Interessante, né? Essa ideia mais focada em gestão, porque a gente trabalha a inovação sempre do ponto de vista do aluno, do processo, né? E aí a gente tem, né, a inovação do ponto de vista da gestão para facilitar
e organizar a vida do professor pesquisador, né? Então, interessante essa colocação. Eu lembro mais uma vez do link que está no chat, que todos devem preencher para marcar a presença na sala, e abro mais uma vez para alguma consideração, né, dos participantes antes do encerramento da sala. Agradeço a todos, então, né, vou encerrar vou encerrar a sala 18, do horário das 11h15, no Fórum STEM, né? Agradeço a todos os participantes que apresentaram o trabalho e convido para continuar a participação à tarde, a partir das 13h30. Tchau, muito obrigada. Tchau, obrigada. Até mais, obrigado. Até mais.